Você já se perguntou o que acontece quando a fama da infância desaparece? Nos anos 1930 e 40, Hollywood transformou meninos e meninas em grandes nomes. Bob Driscoll deu voz a Peter Pan, Jackie Coogan estrelou ao lado de Charlie Chaplin, apenas para deixá-los de lado quando seus contratos expiraram. Aos 31 anos, Driscoll estava vivendo nas ruas de Nova York. Coogan descobriu que sua família tinha gasto sua fortuna de $4 milhões e 500 mil. Essas 20 histórias de vício, ruína financeira e batalhas legais podem revelar o preço oculto da fama precoce. Bob Driscoll. Aos 13 anos, a voz de Bob Driscoll ecoava nos alto-falantes dos teatros, dando vida ao Peter Pan da Disney e rendendo-lhe um prêmio juvenil da Academia. Nascido em Ohio em 1937, Driscoll foi escolhido no teatro local por olheiros da Disney e rapidamente se tornou o garoto de ouro do estúdio. Ele apareceu em Canção do Sul em 1946 e na Ilha do Tesouro em 1950, com sua sinceridade de olhos grandes cativando o público em todo o país. Sob contrato, Driscoll vivia no casulo protetor do sistema do estúdio Disney, onde estrelas infantis eram frequentemente protegidas das armadilhas da fama até que seus contratos expirassem. Em meados da década de 1950, a rede de segurança de Driscoll no estúdio havia desaparecido. Incapaz de fazer a transição para papéis adultos e rejeitado por outros estúdios por estar estigmatizado, ele se encaminhou para faroestes de baixo orçamento e pequenas participações sem crédito. Má gestão financeira, agravada pela falta de direitos autorais, o deixou lutando para sobreviver. Sua espiral descendente se acelerou com a experimentação de drogas e álcool. No final dos anos 1960, Driscoll estava vivendo nas ruas de Nova York. Seus traços outrora celebrados estavam magros e irreconhecíveis. Em março de 1968, com apenas 31 anos, Bob Driscoll foi encontrado morto em um prédio abandonado. A causa oficial foi insuficiência cardíaca, provavelmente agravada pelo abuso de substâncias e desnutrição. Ele foi enterrado em uma sepultura sem identificação. Seu local de descanso final, um contraste marcante com a aclamação que saudou suas primeiras apresentações. Scotty Beckett. Um talento precoce aos 6 anos, Scotty Beckett encantou o público como o ajudante travesso nas comédias Our Gang, antes de receber uma indicação ao Globo de Ouro por The Country Girl, em 1954. Nascido em 1929 em Oakland, Califórnia, a carreira de Beckett parecia destinada à longevidade. Na adolescência, ele já havia trabalhado ao lado de Judy Garland e Orson Welles. No entanto, as armadilhas da fama chegaram antes que ele estivesse pronto para lidar com elas. O adolescente Beckett ressentia-se da disciplina do estúdio. À medida que os papéis diminuíam, ele voltou-se para pequenos crimes e abuso de substâncias. Prisões por dirigir embriagado e vadiagem marcaram sua adolescência. Cada incidente era noticiado nos jornais locais como mais uma estrela caída. Desesperado por trabalho, ele aceitou empregos humildes. Barman, atendente de estacionamento, nunca conseguindo se livrar do rótulo de estrela infantil que o assombrava. Em 10 de maio de 1968, Beckett foi encontrado morto em uma pensão de má reputação em Burbank. O legista citou envenenamento agudo por etanol, mas sussurros de jogo sujo persistiram entre velhos amigos. Sua vida, antes documentada em revistas de fãs, terminou sem cerimônia ou reconhecimento público. Seu sorriso promissor, imortalizado no celuloide, desmentia uma vida se desfazendo nas sombras da fama. Carl Alfalfa Switzer. A vida fora das telas de Carl Switzer pouco se parecia com a do menino despreocupado que tocou o coração do público como Alfalfa em Our Gang. Nascido em 1927 em Paris, Illinois, ele ganhou fama por seu topete e canto em falsete, aparecendo em mais de 80 curtas entre 1935 e 1940. Ainda assim, a data de validade do sistema de estúdios chegou cedo. Na adolescência, a novidade de Alfalfa já havia se desgastado. Lutando para encontrar papéis adultos, Switzer alternou entre trabalhos esporádicos, promotor de luta livre, guia de caça, artista de boate. Problemas financeiros aumentaram, levando a desentendimentos com amigos sobre dívidas não pagas. Em 21 de janeiro de 1959, uma discussão sobre um cão de caça na zona rural da Califórnia acabou em tragédia. Switzer foi baleado e morto pelo dono do cão, um caso oficialmente considerado homicídio justificável, mas obscurecido por testemunhos conflitantes. O relatório do legista e as exposições subsequentes nos jornais ofereceram poucas respostas. Alguns relatos sugeriram que Switzer sacou sua própria arma, outros insistiram que ele estava desarmado. Independentemente disso, o menino que uma vez trouxe risadas a milhões morreu por uma ninharia. No final, as risadas que ele uma vez provocou deram lugar a tiros, deixando para trás um legado tão complicado quanto os nomes artísticos que usava. Frankie Darro. Frankie Darro correu pelos bairros pobres de Nova York no filme, mas fora das câmeras, ele competia contra um adversário diferente, o álcool que ameaçava consumi-lo.
Nascido em 1917 em Chicago, Darrow começou a atuar aos 6 anos e estrelou em filmes de aventura como The Bowery, em 1933, e Wild Boys of the Road, em 1933. Seu atletismo levou-o a participar de dublês em grandes produções de estúdios ao longo dos anos 40. No meio de sua carreira, o aumento do consumo de álcool por Darrow afetou tanto sua saúde quanto sua confiabilidade no set. Os papéis diminuíram à medida que os estúdios o consideravam não segurável. Arquivos de falência do início da década de 1950 revelaram dívidas aumentando em meio a brigas de bar e prisões por dirigir sob influência de álcool. Privado de trabalho constante, ele recorreu a dirigir táxis e a revivals teatrais em pequenas cidades para sobreviver. Quando Darrow morreu de câncer em novembro de 1976, ele estava quase sem dinheiro. Os obituários destacaram seu potencial inicial, mas passaram por alto suas últimas décadas na obscuridade. Ted Donaldson. No auge da Segunda Guerra Mundial, o garoto Ted Donaldson, de 12 anos, incorporou o típico menino americano, interpretando Bud na série de rádio The Adventures of Ozzie and Harriet, antes de reprisar o papel na televisão. Nascido em 1933 no Brooklyn, Nova York, a entrega alegre de Donaldson e seu calor em cena fizeram dele um favorito entre as audiências da época de guerra que buscavam alívio de espírito leve. Sob contrato com a RKO, ele apareceu em filmes como Mr. District Attorney, em 1941, e Uma Árvore Cresce no Brooklyn, em 1945, equilibrando o trabalho escolar com uma carreira de ator em ascensão. À medida que a televisão substituía o rádio e os papéis em filmes diminuíam, Donaldson lutava para se livrar da sua imagem de garoto da casa ao lado. Os diretores de elenco viam apenas o jovem que conheciam anos antes, e as oportunidades evaporaram. No final da adolescência, ele havia deixado completamente o mundo do entretenimento, trocando roteiros por um trabalho estável atrás de uma câmera como assistente de produção. Embora ele tenha encontrado sucesso modesto neste novo campo, a mudança abrupta da adoração pública para o anonimato pesou muito sobre ele. Desafios de saúde mental surgiram na década de 1960, quando Donaldson começou a experimentar ansiedade e depressão severas. Amigos lembram episódios de profundo isolamento durante os quais ele desaparecia por dias, apenas para reaparecer em hotéis transitórios ou terminais de ônibus. O jovem ator que uma vez navegou por lotes de estúdios movimentados, agora vagava por ruas anônimas da cidade, segurando uma mochila surrada e memórias de dias mais luminosos. No final da década de 1970, Donaldson tinha se estabilizado em uma pequena comunidade de Nova Jersey, trabalhando ocasionalmente com fotografia e fazendo voluntariado em um centro juvenil local. No entanto, ele nunca recuperou os holofotes, sua voz para sempre associada a uma era passada de entretenimento saudável. Marcia May Jones. Antes do auge dos clubes de jazz e do nascimento do som, uma criança de 6 anos chamada Marcia May Jones encantou o público em As Aventuras de Kathleen em 1913, seu talento precoce prometendo um futuro brilhante. Nascida em 1907 em Los Angeles, ela fez a transição para os filmes falados, aparecendo mais tarde em Queen High em 1930 e coestrelando com Shirley Temple em Stand Up and Cheer em 1934. No entanto, por trás de suas performances vivazes, havia tensões crescentes à medida que os estúdios mudavam prioridades e novas estrelas surgiam. Apesar do trabalho constante durante a década de 1930, Jones viu seus papéis diminuírem à medida que se aproximava da idade adulta. Tipificada como a jovem animada, ela lutou para conseguir papéis mais maduros. A má gestão financeira pelos contadores do estúdio a deixou sem poupanças, e ela se viu sobrecarregada por dívidas de investimentos fracassados, recomendados por conselheiros bem-intencionados. Nos anos 1950, Marcia May Jones havia deixado Hollywood, mudando-se para uma pequena cidade no Arizona para escapar das pressões da fama. Relatórios de jornais locais descrevem seu envolvimento no teatro comunitário e em reuniões da Associação de Pais e Professores, uma tentativa de recuperar a normalidade. No entanto, sua saída da indústria cinematográfica teve um custo. Sem plano de pensão ou rendimentos residuais, ela enfrentou despesas médicas crescentes e lutou para pagar até mesmo cuidados básicos. Nos últimos anos, Jones enfrentou depressão crônica e ansiedade, agravadas pela instabilidade financeira. Ela trabalhou em empregos diversos, caixa de cafeteria, assistente de biblioteca, encontrando conforto na rotina em vez dos holofotes. Quando ela faleceu em 1992, os obituários a recordaram como uma veterana estrela infantil, mas ignoraram as dificuldades que ela enfrentou. Corliss Palmer. Os traços de porcelana e o talento dramático de Corliss Palmer a tornaram uma sensação em The Perils of Pauline, em 1914, ganhando o título de It Girl em revistas de fãs da época. Nascida em 1899 em Pittsburgh, Palmer foi catapultada para a fama na adolescência, aparecendo em fotonovelas e desfrutando de férias luxuosas patrocinadas por estúdios. Mas o brilho da fama precoce mascarava profundas vulnerabilidades financeiras. Os estúdios reivindicavam a propriedade de seus ganhos, e ela recebia pouca compensação, além de modestos salários semanais. Conforme a era do cinema mudo chegava ao fim, Palmer se viu à deriva. Um casamento fracassado, com um magnata dos jornais, terminou em
acrimonia pública e batalhas legais sobre pensão alimentícia. Documentos do tribunal da década de 1920 revelam extensa litigação que esgotou seus recursos limitados. Quando os filmes falados se tornaram populares, ela tinha pouco a oferecer aos gostos em evolução de Hollywood e poucos contatos para aproveitar. Palmer retirou-se para a zona rural da Pensilvânia, comprando uma pequena casa de fazenda com economias que diminuíam devido a honorários legais e despesas de subsistência. Relatos locais a descrevem dando aulas de atuação para crianças da vizinhança e organizando exibições improvisadas de filmes na sua sala de estar. Ainda assim, essas atividades comunitárias não proporcionaram nem estabilidade financeira, nem o reconhecimento de que ela um dia desfrutou. Nos anos 1940, Corliss Palmer sucumbiu a doenças crônicas e à pobreza, contando com parentes distantes para apoio. Quando morreu em 1952, os jornais publicaram apenas breves notas de falecimento, omitindo a carreira brilhante que outrora encantou o público. Edith Fellows. Um ano mais jovem que Corliss Palmer, Edith Fellows cativou os espectadores de filmes mudos com sua atuação energética em The Perils of Pauline em 1914, e mais tarde estrelou sua própria série de curtas da Paramount. Nascida em 1908 em Minneapolis, ela foi lançada sob os holofotes aos 5 anos de idade, sua carisma natural lhe rendendo o status de atriz principal infantil aos 7 anos. No entanto, sob o olhar da câmera, havia dinâmicas familiares tumultuadas. A ambição implacável de sua mãe e a ausência de seu pai fomentaram uma instabilidade emocional precoce. A carreira de Fellows floresceu até o final da adolescência, mas as reestruturações de estúdios na década de 1920 fizeram com que seu contrato fosse encerrado sem aviso. Sem o apoio de um grande estúdio, ela enfrentou complicações legais devido a dívidas não pagas a treinadores de atuação e fornecedores de figurinos. Os registros de falência de 1927 detalham as reivindicações dos credores, forçando Fellows a vender lembranças pessoais e figurinos de palco para cobrir os custos. Ela ressurgiu na década de 1930 como artista de vaudeville, viajando pelo circuito Chitlin e se apresentando em pequenos teatros pelo meio oeste. Embora os holofotes permanecessem, os ganhos eram escassos e inconsistentes. Até a década de 1940, Fellows havia se estabelecido em Chicago, trabalhando como digitadora e professora de teatro meio período. Seus encontros ocasionais com ex-colegas de elenco ofereciam lembranças agridoces dos dias em que seu nome atraía multidões. Quando Edith Fellows faleceu em 1995, ela deixou para trás um álbum de recortes de programas de teatro desbotados e fotografias amareladas, um testemunho de uma carreira que começou sob o sol do cinema mudo e terminou no zumbido silencioso da vida de escritório. Ronald Sinclair. A década de 1930 viu Ronald Sinclair encantar o público como uma estrela infantil travessa em Os Batutinhas. Mas por trás do sorriso havia uma luta que poucos documentaram na época. Nascido Richard Arthur Sinclair em Dunedin, Nova Zelândia, em 1924, ele se mudou para Hollywood aos 6 anos de idade e rapidamente conseguiu pequenos papéis nas comédias de Hal Roach. Seu charme travesso e senso de tempo natural levaram a papéis de apoio ao lado de Laurel e Hardy em Babes in Toyland em 1934 e Way Out West em 1937. Sob contrato com a MGM aos 10 anos de idade, Sinclair desfrutou de um fluxo constante de trabalhos cinematográficos, embora a publicidade do estúdio ignorasse as longas horas que ele suportava no set. Quando a adolescência chegou, também chegou o estereótipo. Os diretores de elenco viam apenas o menino angelical que lembravam, e papéis adultos se mostraram difíceis de conseguir. Na adolescência tardia, Sinclair alistou-se na Royal Force Aérea canadense, na esperança de forjar uma nova identidade. O serviço durante a guerra o manteve longe de Hollywood por 4 anos, e ao retornar, ele encontrou uma indústria que havia mudado. Sem direitos residuais ou plano de pensão, ele enfrentou incertezas financeiras. No início da década de 1950, Sinclair havia se reinventado atrás das câmeras, trabalhando como editor em filmes britânicos. Embora ele tenha encontrado algum sucesso conquistando créditos em filmes de suspense de baixo orçamento, seu nome raramente aparecia nas publicações comerciais. Entrevistas da década de 1970 descrevem um homem satisfeito com seu ofício, mas nostálgico pela camaradagem dos colegas de infância estrelas. Ele faleceu em 1996 em Surrey, Inglaterra, deixando um legado mais técnico do que teatral. David Holt. Quando David Holt recitou suas falas em The Bowery aos 10 anos de idade, os críticos elogiaram sua naturalidade diante das câmeras, aclamando-o como um dos talentos juvenis mais promissores da época. Nascido em Los Angeles em 1927, Holt juntou-se ao elenco de jovens atores da MGM e apareceu em filmes como Madame Curie em 1943 e Song of Russia em 1944. Sua intensidade suave lhe rendeu frequentemente papéis de co-protagonista ao lado de atores já estabelecidos, e aos 14 anos, ela estava sob contrato para múltiplos filmes futuros. No entanto, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o apelo de Holt diminuiu. O sistema de estúdios mudou seu foco para estrelas adultas, e Holt encontrou-se competindo contra uma enxurrada de novos talentos. No final dos anos 1940, ele foi escalado para papéis pequenos não creditados, ou relegado a dramas de rádio. Sua carreira cinematográfica efetivamente parou.
Sem uma rede de apoio robusta ou salvaguardas financeiras, ele enfrentou a instabilidade. Relatórios dos anos 50 indicam períodos de falta de moradia no centro de Los Angeles, onde ele supostamente ficava em pensões entre trabalhos ocasionais como atendente de estacionamento. Apesar dessas dificuldades, Holt manteve laços com a comunidade de entretenimento, voluntariando em oficinas de atuação para jovens e ocasionalmente dando palestras sobre suas primeiras experiências. Em entrevistas no final da vida, ele refletia sobre a mudança abrupta dos estúdios luxuosos para a decadência das ruas, com uma mistura de resignação e gratidão por ter vivido o sonho de criança. Ele faleceu em 2003. Seus últimos anos foram dedicados a orientar aspirantes a artistas. Mickey Rentschler. Poucos nomes evocam a inocência infantil como Mickey Rentschler, cujas atuações nos curtas Our Gang encantaram o público da era da depressão com seu sorriso sardento e energia inesgotável. Nascido em St. Louis em 1928, Rentschler juntou-se aos Hal Roach Studios aos 7 anos de idade, aparecendo em mais de 30 comédias de 2 rolos entre 1935 e 1938. Seus papéis coadjuvantes ao lado de Spanky, Alfalfa e Buckwheat ofereciam alívio cômico durante tempos difíceis, tornando-o uma presença constante nas matinês de sábado de manhã. Quando a série terminou, Rentschler achou a transição para papéis adultos quase impossível. Marcado como o garoto de rua brincalhão, ele foi ignorado para papéis adolescentes. No final da adolescência, ele havia deixado Hollywood completamente, retornando ao Missouri para frequentar o ensino médio, e depois matriculando-se na Universidade do Missouri com uma bolsa de estudos modesta. Embora tenha se formado em jornalismo, Rentschler enfrentou dificuldades para conseguir um emprego estável na sua área. Pressões financeiras o levaram a trabalhar em uma sequência de empregos manuais, como escriturário postal, montador de fábrica e cozinheiro de lanches rápidos, cada um oferecendo segurança, mas pouco preenchimento pessoal. Nos anos 1960, jornais locais relataram seu envolvimento no teatro comunitário, onde dirigia peças infantis, talvez recuperando um fragmento de seu passado nas telas. No entanto, ele nunca voltou ao cinema ou à televisão. Rentschler faleceu em 1998, após uma breve doença, sendo lembrado carinhosamente pelos vizinhos como um mentor afável para a juventude local, Billy Halep. Billy Halep comandava a tela como o líder durão dos Dead End Kids. No entanto, fora das telas, sua vida seguiu um roteiro muito diferente. Nascido no Brooklyn em 1920, a persona de rua de Halep em Dead End em 1937 e em filmes subsequentes da Warner Bros., ressoou com o público da era da Grande Depressão. Aos 17 anos, ele assinou um contrato lucrativo que o posicionou como um dos principais astros juvenis de Hollywood. No entanto, a transição para papéis adultos revelou-se complicada. Em meados da década de 1940, a imagem arrojada de Halep entrou em conflito com os gostos em evolução da indústria. Após uma série de papéis secundários, ele se alistou no exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, retornando para descobrir que seus antigos colegas tinham seguido em frente. Sem rendimentos residuais, seus ganhos evaporaram e ele lutou para se adaptar ao período de paz. Na década de 1950, Halep se reinventou como cantor de boate e, eventualmente, como auxiliar de enfermagem em um hospital de Long Beach, ganhando um salário estável, mais longe do glamour das telas de cinema. Ele lutou contra o alcoolismo ao longo desses anos, entrando e saindo de clínicas de reabilitação. Apesar de aparições ocasionais na televisão nos anos 1960, sua carreira nunca recuperou o impulso. As últimas décadas de Halep foram marcadas pelo serviço público em vez de apresentações. Ele fez voluntariado em centros de veteranos e orientou jovens problemáticos, usando suas próprias experiências para guiar os outros. Quando ele morreu em 1976, os obituários destacaram seu legado de Dead End, mas enfatizaram seu trabalho humanitário posterior. O menino que uma vez liderou um grupo de arruaceiros na tela terminou seus dias cuidando dos vulneráveis, um testemunho dos caminhos imprevisíveis que as estrelas mirins muitas vezes percorrem. Bob Henry. Aos 12 anos, a tocante interpretação de Bob Henry em The Fallen Idol, em 1948, lhe rendeu aclamação em Cannes e o marcou como um dos jovens talentos mais brilhantes do cinema do pós-guerra. Nascido em Paris de pais americanos em 1939, Henry foi descoberto enquanto estava de férias com sua família e escalado para atuar ao lado de Sir Ralph Richardson no drama de Carol Reed. Sua atuação sutil, capturando tanto o encantamento quanto a desilusão, levou a entrevistas na Sight and Sound e a uma oferta de contrato de um grande estúdio britânico. No entanto, o peso da fama precoce afetou muito Henry. Ele completou apenas mais alguns filmes antes de se afastar da atuação aos 16 anos para se dedicar aos estudos. Bolsas de estudo o levaram a Oxford, onde estudou filosofia e mais tarde obteve um doutorado em literatura. Embora tenha dado palestras em universidades e publicado ensaios sobre teoria do cinema, ele continuou assombrado pelas memórias de sua infância de estrelato. Condições de vida transitórias aos 20 anos, alojamento estudantil partilhado, quartos alugados em teatros da periferia de Londres contrastavam fortemente com as estreias de tapete vermelho que ele conhecera quando menino. O apoio financeiro da família diminuiu, e ele assumiu empregos de tutoria em meio período para sobreviver.
Apesar desses desafios, Henry C. falou com carinho sobre seu breve tempo em frente às câmeras, chamando-o de um presente de infância e uma bússola para a vida toda. Nos últimos anos, abraçou uma vida mais tranquila na zona rural da Escócia, escrevendo memórias e orientando jovens acadêmicos. Embora sua carreira na tela tenha durado apenas alguns anos, sua atuação em The Fallen Idol perdura como uma aula magistral em atuação infantil, com seu legado mantido por historiadores de cinema e cinéfilos. Jackie Coogan. Poucos astros infantis sofrem exploração tão profundamente quanto Jackie Coogan, cuja ascensão meteórica sob a tutela de Charlie Chaplin ocultava um futuro repleto de traições e batalhas judiciais. Nascido em Los Angeles em 1914, Coogan foi tirado do anonimato aos 4 anos para interpretar o papel principal em The Kid em 1921. Seu rosto brilhava nas fachadas dos teatros em todo o mundo, e aos 10 anos, ele ganhava o equivalente a vários milhões de dólares em dinheiro de hoje. No entanto, nos bastidores, os ganhos de Coogan não iam para um fundo fiduciário, mas diretamente para os cofres de seus pais. Quando Coogan completou 18 anos, ele descobriu que quase todo o seu 4 milhões e 500 mil dólares tinha desaparecido. Sua mãe e seu padrasto haviam gasto sua fortuna em carros de luxo, imóveis e extravagâncias pessoais. O choque da ruína financeira, junto com a perda de sua identidade infantil, impulsionou Coogan a anos de trabalhos esporádicos e vida transitória. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se alistou no exército dos Estados Unidos, servindo no norte da África e na Europa, onde suas cartas para casa descreviam espaços apertados e filas de racionamento, bem distantes da opulência de Hollywood. Após a guerra, Coogan tentou reconstruir sua carreira, conseguindo pequenos papéis em filmes e trabalhando em circuitos de vaudeville. Em 1938, ele testemunhou notoriamente perante a legislatura da Califórnia, levando à aprovação da Lei Coogan, que determinava que uma parte dos ganhos dos artistas infantis fosse reservada em um fundo fiduciário. Embora essa vitória legal tenha garantido proteções para gerações futuras, chegou tarde demais para restaurar a juventude perdida de Coogan. Mais tarde encontrou trabalho estável como tio Fester na série de televisão A Família Addams, entre 1964 a 1966, mas seus primeiros anos de traição e dificuldades financeiras deixaram cicatrizes indeléveis. George Spanky McFarland. Como o líder angelical de Our Gang, George Spanky McFarland parecia destinado a ser aclamado por toda a vida, mas seus anos após a infância contaram uma história bem diferente. Nascido em Dallas em 1928, McFarland juntou-se aos populares curtas de comédia aos 3 anos e rapidamente se tornou o rosto de uma geração, aparecendo em mais de 70 episódios até deixar a série aos 10 anos. Apesar de sua fama, os contratos de estúdio não ofereciam royalties e os ganhos de McFarland evaporaram sob a má gestão dos pais e as altas despesas de vida. Na adolescência, McFarland encontrou poucos papéis adequados à sua persona icônica. Na década de 1950, ele se matriculou na Universidade do Sul da Califórnia, mas enfrentou dificuldades acadêmicas e financeiras. Ele trabalhou como mestre de cerimônias em boates e mais tarde serviu na Força Aérea dos Estados Unidos, sendo destacado no exterior, onde cartas enviadas para casa falavam de alojamentos apertados e refeições racionadas. Após seu retorno, ele tentou um retorno ao vaudeville, mas descobriu que o público havia passado para novos rostos. A precariedade financeira levou McFarland a aceitar um emprego como motorista de caminhão na década de 1960, transportando cargas através das fronteiras estaduais para sobreviver. Ele ocasionalmente reaparecia em convenções de fãs, autografando fotografias de momentos de sua juventude. Mas essas aparições rendiam compensações modestas. Quando ele morreu de ataque cardíaco em 1993, aos 64 anos, os obituários lembraram seu sorriso travesso, mas raramente mencionaram os anos que passou descarregando docas e dormindo em caminhões. Sua história destaca como até as crianças estrelas mais adoradas podem desaparecer na obscuridade quando os créditos sobem. Jackie Moran. O charme juvenil de Jackie Moran, nos filmes do início da década de 1930, ocultava uma vida de precariedade financeira e obscuridade. Nascido em 1923, em Kansas City, Missouri, Moran começou a atuar aos 8 anos, aparecendo em vários curtas de Our Gang, antes de fazer a transição para papéis menores em filmes como Little Women, em 1933. Apesar do trabalho constante durante os seus anos pré-adolescentes, Moran recebia apenas salários semanais, sem previsão de ganhos futuros. Após seu último crédito em um filme aos 14 anos, as perspectivas de Moran diminuíram. Ele voltou à escola pública, mas achou a adaptação difícil. Os colegas só o conheciam como aquele garoto dos filmes. Para se sustentar, Moran trabalhou como empregado de armazém, atendente de estacionamento e, finalmente, como operário em um armazém de Kansas City. Entrevistas na década de 1960 relatam seu orgulho em trabalhos honestos, mas seu comportamento frequentemente revelava um anseio nostálgico pelos aplausos que deixara para trás. A insegurança financeira levou Moran a morar em pensões baratas, onde o aluguel consumia a maior parte de seus modestos ganhos.
Nos anos 1970, jornais locais notaram seu trabalho voluntário em centros de juventude, ensinando às crianças o básico da atuação, uma inversão de papéis comparado à sua própria educação negligenciada. Ele nunca se casou nem teve filhos, dedicando seus últimos anos ao serviço comunitário em vez de ganhos pessoais. Quando Jack Moran faleceu em 1991, necrológios e jornais de Kansas City celebraram suas primeiras contribuições para o cinema, mas passaram por alto suas décadas de anonimato. Sua trajetória de ator infantil a trabalhador de armazém destaca a precariedade do estrelato precoce sem garantias a longo prazo. Jackie Earle. A pequena estatura e a grande presença de Jackie Earle fizeram dele um personagem memorável nas comédias de Our Gang. No entanto, sua vida adulta se desenrolou longe das telas de cinema. Nascido em 1927 em Santa Mônica, Califórnia, Earle entrou para a série aos 6 anos, aparecendo em mais de 20 curtas entre 1933 e 1937. Contratos de estúdio ofereciam alojamento e alimentação, mas nenhum plano de poupança, e aos 11 anos, sua carreira estava efetivamente estagnada. Earle lutou para encontrar papéis que se adequassem à sua aparência única. Diretores de elenco viam apenas o menino sardento, que um dia perseguiu as travessuras da turma. Ele entrou brevemente no trabalho de rádio, dublando papéis menores em dramas policiais, mas o pagamento era irregular e insuficiente. Quando tinha quase 20 anos, Earle vivia em um apartamento compartilhado com ex-atores mirins, juntando recursos escassos para pagar o aluguel e os serviços. Na década de 50, ele trabalhou em uma fábrica montando peças de avião em Long Beach, onde o salário fixo oferecia segurança, mas sem espaço para criatividade. Colegas lembram de sua presença quieta no chão de fábrica, frequentemente desenhando rostos de memória durante as pausas. Tentativas de reviver sua carreira de ator em grupos de teatro locais renderam elogios, mas nenhum contrato profissional. As últimas décadas de Earle foram marcadas pela frugalidade e solidão. Ele nunca se casou e viveu sozinho em um apartamento modesto, com as paredes adornadas com fotos de sua juventude. Quando ele morreu de causas naturais no ano de 2000, um punhado de amigos e ex-colegas compareceram a um memorial privado. Juanita Quigley. Nos últimos dias da era do cinema mudo, a pequena Juanita Quigley iluminou a tela com uma inocência angelical, aparecendo em filmes como Os Perigos de Pauline, em 1914. Nascida em Los Angeles em 1911, ela rapidamente se tornou uma presença constante no cinema inicial. Seus olhos arregalados e expressões suplicantes cativaram o público antes mesmo que pudesse falar. Os executivos do estúdio saudaram-na como a próxima Shirley Temple. Contudo, a infraestrutura para proteger e nutrir artistas infantis era virtualmente inexistente. As experiências de Quigley nos sets eram marcadas por longas horas sob luzes fortes, com pouca acomodação para sua tenra idade. Quando sua popularidade diminuiu no final da década de 1910, ela foi silenciosamente liberada do seu contrato. Sua família, sem planejamento financeiro e orientação legal, teve dificuldades para se ajustar. Na adolescência, Quigley retirou-se para um colégio conventual, buscando conforto na vida religiosa, longe das exigências de Hollywood. Saindo do convento no início dos seus 20 anos, ela enfrentou um mundo que não reconhecia mais sua fama infantil. As oportunidades de emprego eram escassas. Os estúdios não tinham lugar para estrelas da era do cinema mudo na era do cinema falado. Quigley trabalhou em fábricas e como costureira para sobreviver, seu nome praticamente esquecido pelo público. Reuniões ocasionais com antigos colegas de elenco ofereciam breves momentos de nostalgia, mas não podiam apagar anos de dificuldades econômicas. Na década de 1950, Quigley vivia em um apartamento modesto nos arredores de Los Angeles, subsistindo de uma pequena pensão e da bondade de voluntários da igreja. Sua vida, antes iluminada por flashes de câmeras e cartas de fãs, se estabeleceu em rotinas tranquilas. Leonard Landy. No centro das atenções dos Dead End Kids, Leonard Landy estava entre um grupo de moleques experientes de rua, mas seus anos posteriores seriam definidos por uma batalha bem distante do glamour de Hollywood. Nascido em 1925 em Los Angeles, Landy juntou-se ao grupo aos 9 anos de idade, sua energia destemida rendendo-lhe papéis coadjuvantes em filmes como Little Tough Guy, em 1938. À medida que os Dead End Kids se fragmentavam em diversas ramificações, Landy lutou para garantir papéis adultos. A camaradagem no set não se traduziu em oportunidades no pós-guerra. Os estúdios tinham pouco uso para ex-atores mirins. Na década de 1950, Landy estava fora das telas, passando por empregos esporádicos e lutando com o alcoolismo. Entrevistas na década de 1970 desenham o retrato de um homem assombrado por lembranças de aplausos e camaradagem. Registros oficiais mencionam prisões ocasionais por intoxicação pública, mas poucos detalhes sobrevivem. Amigos de sua juventude recordam vê-lo pedindo esmola na Hollywood Boulevard, uma fotografia desbotada dos Dead End Kids guardada no bolso do casaco. Quando ele morreu em 1979, seu falecimento não foi noticiado nos jornais de comércio. A camaradagem que compartilhava na tela desvanecia-se em isolamento,
deixando um nome lembrado mais pela luta do que pelo estrelato. Se as histórias deles te tocaram, clique em gostar e inscreva-se para manter o legado vivo. Compartilhe este vídeo para iniciar a conversa sobre o preço oculto da fama.